Fala novamente, meus estudantes da UBFEP, que novamente fala o professor Alessandro, dando mais continuidade aqui às nossas questões de nível B, da UBFEP edição 2017. E eu vou resolver com vocês aqui mais uma questão que não abrange tanto cálculo, mas ela tem uma compreensão um pouco interessante do meio ambiente. E acredito também que ela seja semelhante a uma das questões de nível A, lá no comecinho, que diz o seguinte: um dos problemas trazidos pelo desenvolvimento da humanidade é a intensificação do efeito estufa na atmosfera. Acontece que o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida. A figura abaixo mostra de forma simplificada a relação entre a radiação e a atmosfera, que a radiação solar passa totalmente do espaço para a atmosfera, chegando, lembrando assim, pessoal, a radiação do espaço solar nesse caso chega de quê? A radiação solar passa totalmente do espaço para a atmosfera. Chegando à superfície da Terra, essa radiação, em sua maioria, é refletida e retornando para o espaço. O que não é refletido é absorvido em forma de calor. A superfície da Terra também emite radiação em quantidade maior que a radiação solar absorvida. Detalhe, pessoal, que essa questão do não é refletida, a radiação não é refletida, aqui não é refletida, é absorvida em forma de calor, justamente o efeito estufa. Que é o quê? A radiação vem sobre a Terra, como mostra aqui esse gráfico, né? Ele vem sobre a Terra. Parte da energia da luminosidade solar, calor e luz, ela é refletida, seja, né, pela superfície luminosa, seja pelo gelo, seja pela água, e uma parte dela é absorvida, né, nos oceanos, na atmosfera, do próprio relevo. Então, essa quantidade que é absorvida em forma de calor é justamente o que tanto a biosfera quanto o próprio relevo aproveitam, né? A biosfera absorve por conta da radiação aquecer a superfície, aquecer a água para poder realizar o ciclo da água, iluminar também as florestas para que a luz também seja realizada como fotossíntese, entre outras coisas. A superfície da Terra também emite radiação em uma quantidade maior que a radiação solar absorvida. A radiação terrestre tem características diferentes da radiação solar. Alguns gases que compõem a atmosfera, como o gás carbônico, deixa especificado aqui, o gás carbônico, deixam a radiação solar passar, mas refletem a radiação terrestre. Essa propriedade é chamada de efeito estufa. Ou seja, a radiação solar ela é refletida, porém a radiação que ela é causada na Terra, gerada pela Terra, ela é absorvida pelo efeito estufa. É esse efeito que faz grande parte da radiação terrestre voltar para a Terra, evitando que o calor seja perdido para o espaço. Além disso, a queima de matéria orgânica, madeira, carvão e combustíveis fósseis em geral, produz gás carbônico, intensificando o efeito estufa. Vocês podem ver aqui nesse gráfico, pessoal. Essa parte aqui, esses 1000 calorias de radiação solar são um exemplo de unidade, né? 1000 unidades. Para cada 1000 calorias, 800 calorias são refletidas para o espaço novamente, e os 200 calorias são absorvidas pela superfície, né? E essas calorias, essa quantidade de calor, ela é a energia necessária, né, que a superfície absorve, e quanto maior a quantidade de energia, mais agitação das moléculas acontece, ou seja, maior temperatura. E também, além da calor absorvido pela Terra, 200 calorias para cada 1000, há também a quantidade de calor que a própria Terra gera, que são que dos 700 calorias, 200 são refletidas para o espaço e 500 são refletidas pelo efeito estufa. Ou seja, da quantidade segundo o gráfico, da quantidade de calor que é absorvido do Sol, nesse caso, a superfície absorve, apenas 20% é absorvido e aproveitado na superfície. E da quantidade de radiação que a Terra gera, calor, luz, etc., radiação térmica, apenas uma quantidade menor é enviada para o espaço. Vocês podem ver que do Sol 80% é refletido e da Terra a maior parte é absorvida. Digamos assim, que se for por volta de 200 calorias para cada 700, é por volta de uns pouco mais de 30%, mais ou menos isso. Por volta de 30% da quantidade de calor que a Terra emite, ela é levada para o espaço, e 70% volta como calor. Vamos para as questões. Baseado no enunciado, determina a proposição de algo que não iria acontecer se a quantidade de gases que produzem efeito estufa aumentasse muito.
Item A quantidade de radiação terrestre refletida aumentaria, logo sairia menor quantidade de calor que o calor absorvido pela Terra, a qual sofreria aquecimento. B. A grande quantidade de gelo das calotas polares iria derreter, aumentando o nível nos oceanos. C. Aumentaria a quantidade de vapor no ar, umidade do ar, o que alteraria o clima do planeta na medida em que mudaria a dinâmica das precipitações atmosféricas. Ou D. Aumentaria a quantidade de radiação solar que atingiria a superfície da Terra. Pessoal, essa aqui está bem óbvia. Justamente o quê? A quantidade de gases na atmosfera, ela promove o quê? O efeito estufa. Isso aqui é fato. Porém, uma coisa que nunca se altera em relação aos gases na atmosfera do planeta é o quê? Entender. Porque a radiação solar é proveniente do Sol. Ela não vai alterar por conta da quantidade de gases presentes na atmosfera. Não, o Sol é uma estrela à parte. Ela é um corpo celeste à parte. Não é algo da Terra em si. Ela não depende de fatores terrestres, mas sim são fatores da própria estrela. Fusão nuclear, gravidade, quantidade de hidrogênio, etc. No entanto, as demais iriam sim acontecer. Isso aqui está aparente logo mesmo, isso mesmo. Quanto mais gás na atmosfera, mais quantidade de radiação vai ser refletida, o que consequentemente iria alterar as precipitações, iria alterar o clima, alterar a quantidade de gelo nas calotas polares. Mas, no geral, é isso mesmo. O que não iria acontecer seria o quê? Eu entender. A quantidade de radiação solar atingiria a superfície da Terra, seria aumentada. Não seria por conta que o Sol é um corpo celeste à parte. Muito obrigado, meus alunos. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fui.